Galerinha, gente boa, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Vamos hoje resolver juntos os exercícios que eu havia passado na semana passada. Vamos lá. Primeira questão afirma que os triângulos ABC e MNP são congruentes. Pelas indicações, determine o caso de congruência e as medidas de x e y. Vamos lá. Olha só. O lado AB e o lado MM são congruentes. O ângulo A e o ângulo M são congruentes. O lado AC e o lado MP são congruentes. Então, esses dois triângulos são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado. Olha só, o ângulo oposto a dois tracinhos é x. O ângulo oposto a dois tracinhos é 60. Então, 60 e o x são congruentes, eles têm a mesma medida. X é igual a 60 graus. O ângulo oposto a três tracinhos é 30. O oposto a três tracinhos é y. Então, y e 30 são congruentes. Então, y é igual a 30 graus. Questão 2 fala para a gente o seguinte. Na figura, B e E são congruentes. O B e o E, eles são congruentes. AB e DE é congruente. AB e DE são congruentes. Nessas condições, determine as medidas de x e y. Bem, vejamos. Esse ângulo e esse ângulo é congruente. Esse lado e esse lado é congruente. O ângulo A e o ângulo D são iguais a 90 graus, então eles são congruentes. Então, esses dois triângulos aqui, eles são congruentes pelo caso ângulo, lado, ângulo. Olha só, o lado oposto ao ângulo de um tracinho é x. O oposto a um tracinho é 4. Então, x e 4 é a mesma medida. X é igual a 4 centímetros. Queremos também quem é o y. O oposto a 90 graus é o y. O oposto a 90 graus é o x. Então, x, o oposto a 90 graus é y, e o oposto a 90 graus é 5. Então, y é igual a 5 centímetros. Exercício 3. No triângulo A, B, C, AB e AC são congruentes. BD e DC são congruentes. Nessas condições, mostre que x é igual a y e que o B é congruente ao C. Bem, vamos lá. Separando esses dois triângulos, nós temos aqui A, B, D. Se esse ângulo é 90, esse ângulo é 90, então aqui é 90. Esse ângulo é x, esse lado, de cá. A e A' é o mesmo ponto, D e D' é o mesmo ponto, esse ângulo é 90 graus e aqui é C. Bem, vejamos.
O ângulo D e o ângulo D' é o mesmo. A reta a semirreta BD e DC é a mesma. Então, olha só. BD é congruente a BD é congruente a D'C. O ângulo D é congruente ao ângulo D'. O ângulo AD é congruente ao ângulo A'D'. Então, aqui nós temos lado, ângulo, lado. Então, nós provamos que esses dois triângulos, eles são congruentes. Se esses dois triângulos são congruentes, todas as medidas são equivalentes, são congruentes. Então, olha só aqui. Oposto ao lado dois pauzinhos é x. Oposto ao lado dois pauzinhos é y. Então, se isso aqui é verdade, eu também posso afirmar que x é igual a y. Olha só aqui. O lado oposto a esse ângulo de 3 tracinhos é B. O ângulo oposto é B. E de cá o ângulo oposto é C. Esses dois ângulos são congruentes. Então, o ângulo B ele é congruente ao ângulo C. Então, está provado o que o exercício pediu na questão de número 3. Vamos para a questão de número 4. Questão 4 afirma o seguinte. Na figura, AC é congruente a MN. AC e MN são congruentes. O ângulo C e o ângulo N são congruentes. Prove que AB é congruente a MP. Olha só. Esse ângulo C e esse ângulo N, eles têm a mesma medida, eles são congruentes. Então, ângulo. O lado CA e o lado NM são congruentes. Lado. O ângulo de 90 graus M e o ângulo de 90 graus A são congruentes. Então, eles são congruentes pelo caso ângulo, lado, ângulo. Se eles são congruentes, tudo neles são congruentes. Os três lados, os três ângulos. Então, vejamos aqui. O lado oposto ao ângulo de um tracinho é AB. O lado oposto a um tracinho é PM. Ou seja, eu posso concluir que AB ele é congruente a MP, que foi justamente o que ele pediu nessa questão de número 4. Vamos à questão de número 5. A questão de número 5, nós temos nela a seguinte situação. Os triângulos ABC e DBC da figura apresentam ângulos congruentes associados como marcas iguais. Nessas condições, mostre que os triângulos ABC e DBC são congruentes. Bem, vejamos. Eu tenho aqui esses dois triângulos aqui. Esses dois triângulos, ele tem aqui esse ângulo A, que é congruente a esse ângulo D. Eu tenho esse lado aqui, ó, que eu vou chamar ele de um lado L, vou chamar ele de 3 pauzinhos, e esse lado de 3 pauzinhos, ele é um lado comum aos dois triângulos. Então, ele tem a mesma medida. O lado BC é o mesmo lado B', C'.
E o exercício me falou que esse ângulo e esse ângulo, eles são iguais. Então, olha só. O que acontece aqui? O que eu tenho aqui? O lado BC é congruente ao lado B', C'. O ângulo C, ele é congruente ao ângulo C'. E o ângulo A, ele é congruente ao ângulo D. Lado, ângulo adjacente, que é o ângulo vizinho ao lado, e ângulo oposto ao lado. Então, quer dizer que ele é congruente. Então, eu tenho aqui que o triângulo ABC, ele é congruente ao triângulo DBC, que era justamente o que nós queríamos provar nesse exercício de número